Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso novo canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Soleiro, formado em administração, consultor empresarial, investidor na Bolsa desde 2006. No vídeo anterior, eu estava exatamente falando sobre os números da Oi e é importante a gente olhar esses números do segundo trimestre, porque o terceiro trimestre os resultados estão por chegar. E a gente precisa ver o que está acontecendo com a empresa no seu cotidiano, no seu dia a dia. É preciso entender a tarefa empresarial da empresa. Tem duas metades, planejamento e execução. Então, você tem que olhar o planejamento e tem que olhar o que está sendo executado. Os balanços trimestrais nos trazem a execução, então é importante estar observando. No vídeo anterior, falamos de um processo de transformação em que a fibra vem crescendo e que o cobre e a telefonia fixa estão declinando. Isso é normal, porque isso faz parte da velha Oi. Essa velha Oi está morrendo, então tem que declinar mesmo. Nada de surpreendente. Aliás, muito positivo esse declínio desses dois negócios. E o que podemos destacar a partir de agora? É que ao crescer no segundo trimestre mais de 2,5 vezes, a receita de fibra em si superou a receita de cobre pela primeira vez, chegando a uma participação de 50%, embora com uma diferença de apenas 1 milhão em relação aos serviços prestados na rede de par trançado de cobre. O FTTH chegou a 654 milhões de reais, um aumento de 156,3% e um aumento de 16,8% entre trimestres consecutivos. No semestre, essa área ainda é menor do que o cobre, mas totalizou 1,215 bilhão, um avanço de 170,4%. Com isso, a empresa reverteu o prejuízo do trimestre anterior e de 2020. E totalizou 1,139 bilhão entre abril e junho deste ano. Nos 6 meses, ainda foi registrado um prejuízo de 1,899 bilhão, algumas vezes abaixo do prejuízo de 9,689 bilhões do primeiro semestre do ano passado. O lucro antes de juros, impostos, depreciação, amortização, totalizou 1,271 bilhão. Uma redução de 6,5% comparado ao segundo TRI de 2020. No acumulado dos 6 meses, contudo, houve avanço de 11,7%, um total de 3,639 bilhões. A margem EBITDA foi de 29%, após a redução de 0,9 ponto percentual nos 3 meses, enquanto no semestre mostrou um aumento de 6,1%, chegando a 41,2%. Com relação aos investimentos, vale destacar, no período de abril a junho, os investimentos da Oi totalizaram 1,896 bilhão, um crescimento de 7,5%. Até a metade do ano acumulou 3,75 bilhões, com incremento de 5,7%. A grande maioria foi direcionada à fibra, incluindo o mercado de atacado, que será a operação da Vital. O segmento totalizou 1,318 bilhão no trimestre, um aumento de 17,5%, e 2,64 bilhões, um crescimento de 20,5%. A empresa destacou que o foco já tem mostrado resultado acima das expectativas, sendo diretamente responsável por um processo de turnaround operacional no segmento residencial. Por outro lado, o CAPEX da Oi Móvel caiu 28,1% no trimestre, totalizando 203 milhões, e 28,5% nos 6 meses, totalizou 388 milhões. A venda da unidade para Claro, TIM e Vivo aguarda ainda a deliberação da aprovação por parte da Anatel e do CAD, mas lembremos que a área técnica da Anatel já produziu um relatório de 70 e poucas páginas recomendando que a Anatel aprove a venda da Oi Móvel. E é o que deve acontecer até o dia 17 de novembro. É o meu cenário que eu trabalho para ter essa definição da Anatel. Por outro lado, o CAD, acredito que deverá levar mais algumas semanas e chegar provavelmente até 15 de novembro com a sua manifestação a favor da venda da Oi Móvel. Já
procurei estimular vocês no canal e eu gostaria de novamente estimular, porque eu acho que isso é importante. Somos mais de 25 mil inscritos no canal, então que 10% disso, 2.500 pessoas, todos os dias, mandem mensagens na página do ministro Fábio Faria no Instagram. Vamos fazer isso, vamos fazer essa corrente positiva de mandar diariamente mensagens, postar mensagens na página do ministro Fábio Faria, pedindo o comprometimento dele para que a Anatel e o CAD acelerem a aprovação da venda do imóvel. Vamos fazer isso, todos nós. É uma ideia que eu acho que é válida, é uma mobilização que eu acho que é importante, porque infelizmente os políticos, o sistema público, ele só funciona devidamente pressionado. Normalmente ele não funciona, ele precisa de um empurrão. Então vamos fazer isso. Diariamente vamos fazer postagens na página do ministro Fábio Faria, pedindo o apoio dele para que ele dê celeridade, porque já passaram mais de 200 dias esses processos tramitando na Anatel e no CAD. Não é razoável esse tempo, é preciso acelerar. Então vamos cobrar do ministro Fábio Faria uma posição. Conto com vocês nessa campanha. O que mais poderíamos dizer? Bom, vamos falar sobre dívida, porque isso é um assunto importante. A dívida líquida da empresa ela cresceu 28,2% e encerrou junho com 25,695 bilhões. Esse saldo anual é decorrente principalmente da emissão de debênture privada da Infraco no valor de 2,5 bi. Esse recurso, vale registrar aqui, será devolvido pela Vital à Oi. Então, esses 2,5 bi serão reduzidos dessa dívida de 25,6, então ela cai aí para 23,1, né? E vai cair por conta do estorno que vai ser feito, ou seja, da devolução do dinheiro pela Vital para a Oi. A Oi terminou junho com uma dívida bruta consolidada de 29,1 bilhões. Lembremos que essa dívida, quando do início da recuperação judicial, 2016, 2017, era de 65 bilhões de reais. 65 bilhões de reais. E essa dívida ainda vai cair bastante quando a Oi internalizar o recurso decorrente da venda do imóvel, porque aí é quando ela vai partir para a quitação de algumas das suas dívidas com os credores, e aí a gente tem ajustes, né, nessa dívida por conta de reduções que a gente vai ver sendo feitas por conta daquele plano de aditamento que foi aprovado na Assembleia de Credores. Então temos aí as dívidas dos bancos que vão ter uma redução de 55%, a gente tem a dívida da Anatel, que não está aparecendo aqui nesses 29,1 bilhões, são 14 bi a dívida da Anatel, não aparece aqui nesses 29,1, ela está por fora, é 29,1 mais os 14 bi da Anatel, que são multas. Esses 14 bi da Anatel vai ter uma redução de 70%, 70%. Então você tira aí desses 14 bi 70% de desconto, por conta da nova lei de falências. Do saldo remanescente, a Oi possui depósitos judiciais que fez no início da recuperação judicial. Utilizará esses depósitos para abater dessa dívida com a Anatel. Então, o saldo remanescente da dívida após a redução de 70% e o uso dos recursos judiciais que estão depositados lá desde 2017 vão deixar um saldo mínimo, muito pequeno, dessa dívida original de 14 bi. E esse saldo mínimo será pago em diversos anos, certo? Então é perfeitamente administrável essa dívida com a Anatel que vai ficar. Lembrando ainda que existe um processo de mediação da Oi com a Anatel por conta da questão do contrato de concessão, e o Rodrigo Abreu espera que haja um saldo positivo na casa de 1 bilhão ou mais favorável à Oi, né? Por conta dessa mediação que vai acontecer, que está acontecendo, que deverá ser encerrada até o final de 2023. E lembremos ainda que existe uma estimativa de crédito tributário por parte do RI da Oi de 14 bilhões, que seria em benefício
da Oi também, certo? Muito bem. O caixa disponível da empresa no segundo trimestre era de 3,421 bilhões, no trimestre era de 1,896 bilhão e no semestre 3,421 bilhões. Então o caixa disponível no trimestre, no segundo TRI, era 1,89 bilhão e no semestre, ou seja, nos 2 TRI de 2021, 3,421 bilhões. Quanto à receita líquida operacional de telecomunicações somou 4,3 bilhões. Segundo a Oi, a receita líquida teve um decréscimo por conta do segmento B2B, representando uma retração de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado, em função do cenário ainda ruim da pandemia de Covid, que continuaram a impactar fortemente a economia e as empresas em geral no segundo TRI, né? Então a gente ainda tinha esse cenário. Muito bem, deixe-me ver se tem mais alguma coisa que vale a pena a gente destacar aqui para vocês terem na agenda de vocês com relação aos números do segundo trimestre da Oi. Sobre a Oi Soluções, vale sempre a gente trazer, né, a Oi Soluções para o nosso radar. Foi lançada a nova marca Oi Soluções. A Oi se posicionou como uma integradora e provedora de soluções digitais, e tecnologia, através de serviços consultivos e customizados, oferecendo um portfólio abrangente de soluções de TI e comunicação. As receitas desse segmento corporativo vêm sendo muito impactadas pela piora do cenário econômico. Isso fez com que alguns clientes postergassem investimentos e, por isso, o primeiro semestre não foi tão favorável ao crescimento de negócios da Oi Soluções, em relação ao que eles tinham de expectativa, mas entendem que há muita coisa que está por destravar com a melhora do cenário da pandemia. As receitas de dados e serviços legados de cobre foram impactadas, em especial por renegociações com algumas empresas e governos, sofrendo redução de preços. As receitas de TI, que são foco da companhia para o turnaround do segmento, apresentam crescimento sequencial, ainda tímido, pois os players desse mercado aguardam sinais mais sólidos de recuperação econômica para voltarem a investir em seus negócios. No segundo trimestre, a receita líquida da operação continuada do segmento Oi Soluções totalizou 583 milhões, ficando em linha com o primeiro trimestre. As receitas de TI da operação continuada totalizaram 95 milhões no segundo trimestre, uma queda de 18,2% em relação ao segundo TRI de 2020 e um crescimento de 7,1% comparado ao primeiro TRI de 2021. As receitas de dados totalizaram 283 milhões, um recuo de 16,2% na comparação anual e uma queda de 2% na comparação sequencial. As receitas legadas de cobre, da ordem de 205 milhões, mantiveram a tendência de queda, recuando 9% ano contra ano e 2,5% trimestre contra trimestre. Então são alguns números, são alguns dados que eu fui buscar novamente ao fazer a leitura da divulgação dos resultados do segundo trimestre e compartilho aqui com vocês, porque a gente precisa começar a focar de fato na execução da empresa e nos afastarmos cada vez mais dos eventos relacionados às vendas de ativo, porque isso já aconteceu, e não podemos ficar mais sustentando notícias com relações a questões de Anatel e CADE, porque para mim esse é um assunto que já caducou. O que a gente precisa apenas esperar agora é a notícia, sim, a Anatel aprovou, sim, o CADE aprovou a venda do imóvel. É isso que eu conto, é isso que eu espero e conto com a presença de vocês na página do Instagram do ministro Fábio Faria, cobrando a ele celeridade. Vamos todos juntos fazer isso, é importante. Ele costuma não responder, mas certamente ele lê. Então vamos encher a página dele, os posts dele, todos nós, todos os dias, com cobrança, pedindo a ele celeridade com relação à venda da Oi Imóvel junto à Anatel e ao CADE. Pressionar sempre dá certo.
Conto com vocês. Gostou do vídeo? Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.